Os Estados Unidos bloquearam o Estreito de Hormuz. E sem disparar um único tiro, uma guerra civil começou em Teherã. Generais contra diplomatas, diplomatas contra generais, e o povo contra ambos. O regime parou de agir como um único país. 3 poderes diferentes, 3 estratégias diferentes, 3 planos de sobrevivência diferentes, e nenhum deles aceita o outro. O Irã tem menos de 2 semanas restantes. O governo quer se render. A Guarda Revolucionária Islâmica quer escalada. Mas suas opções militares estão esgotadas, e a menos que aceitem os termos, o regime está caminhando diretamente para a aniquilação. E as ruas estão em chamas. Filas de combustível, lojas fechadas, gritos de morte ao ditador. Washington não tem pressa porque o tempo está trabalhando contra o Irã. E o que essa armadilha criou dentro do regime é uma guerra civil. Os Estados Unidos engenharam tudo isso. Compreender a armadilha estratégica que os Estados Unidos montaram para o Irã é essencial, porque o que Washington está fazendo não é uma operação militar convencional. Isso é algo muito mais engenhoso. Os Estados Unidos não querem derrotar o Irã, querem que o Irã se derrote. O bloqueio foi projetado como uma arma tridimensional. A camada militar impede os navios. A camada econômica corta o petróleo e as importações. A camada psicológica destrói a coesão interna do regime. E a terceira camada é a mais devastadora. Os Estados Unidos estão mantendo o tráfego comercial normal através de Hormuz aberto. A economia mundial não é prejudicada. Apenas o Irã está isolado, e toda a resposta possível do Irã piora a situação. De acordo com avaliações baseadas em inteligência, o armazenamento de petróleo do Irã se encherá em 10 a 14 dias. E quando esse relógio parar, o regime não terá mais opções. O que quer que faça, perde. O que quer que não faça, perde. O bloqueio expôs 2 alas dentro do regime, e essas 2 alas agora estão em guerra entre si. A primeira ala, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, quer uma escalada assimétrica, colocação de minas, cyberataques, operações por procuração, disparo de mísseis. A segunda ala pesada no Ministério das Relações Exteriores, o governo Pezeshkian, tecnocratas, quer recuar. Mesa de negociações, conversas indiretas, algum tipo de acordo para salvar a face. De acordo com a reportagem da Iran International, esse confronto vinha avançando silenciosamente há 2 anos. O início do bloqueio e o colapso da operação do IRGC tornaram-se o momento crítico para determinar para que lado o equilíbrio penderia. Compreender o que é o IRGC requer atenção porque o IRGC não é apenas um exército. Ele controla cerca de 30 a 40% da economia do Irã. Construção, telecomunicações, petróleo, bancos. Isso não é uma força militar, é um império econômico. E a IRGC tem se baseado em uma doutrina há anos, a economia de resistência. O que quer que venha de fora vai perdurar. Mas essa doutrina nunca havia sido testada nessa escala. Agora está sendo testada, e está rachando porque a economia de resistência era um slogan. Na realidade, as redes do IRGC dependiam do comércio internacional. O bloqueio expôs essa dependência. A crise existencial do IRGC está exatamente aqui. Recuar significa perder a identidade revolucionária. A mesa de negociações significa questionar a própria razão de existência deles. A Guarda Revolucionária não pode existir sem conflito. Toda a sua legitimidade é construída sobre a resistência. Como relatado pelo First Post, a insistência do comandante Ahmad Vahid não é ideológica, é existencial. Mas enquanto o IRGC clama por escalada, está apodrecendo internamente. Os atrasos salariais começaram, os salários do próprio pessoal. Quando as linhas de receita são cortadas, um império econômico decai por dentro. E a tentativa do IRGC de romper o bloqueio já colapsou. Sua própria operação afundando em 20 minutos significa fazer o chamado de escalada a partir de uma posição de credibilidade perdida. Do outro lado está o presidente Pezeshkian. Não um reformista, mas um pragmatista dentro do sistema. Ele quer salvar o regime, não mudá-lo. De acordo com informações exclusivas que chegaram às nossas fontes, suas palavras, "Estamos a semanas do colapso", vazaram de portas fechadas, provavelmente de forma intencional. Ele está acusando o IRGC de destruir a economia, dizendo que os ataques regionais estão eliminando qualquer chance de cessar fogo. Mas o IRGC não está ouvindo porque, para o IRGC, recuar não é uma decisão tática, é uma rendição existencial. O ministro das Relações Exteriores, Arakci, está sozinho à mesa. Segundo o Jerusalem Post,
Cada movimento diplomático está sendo vetado pelo IRGC. A tragédia da ala diplomática é esta. Para se sentar à mesa de negociações, eles devem aceitar que o bloqueio está funcionando. Mas essa aceitação é o mesmo que dizer que o inimigo venceu. E qualquer governo que diga isso enfrenta a acusação de traição do IRGC. Os diplomatas estão fazendo um movimento secreto para escapar deste impasse. Eles estão tentando trazer o Artesh, o exército regular do Irã, para o seu lado. De acordo com o relatório de ameaças críticas, o Artesh é separado da Guarda Revolucionária Islâmica e está insatisfeito. Alguns comandantes começaram a expressar seu descontentamento. Se essa aliança for formada, o equilíbrio interno de poder do regime se rompe completamente. Mas isso é uma aposta porque o IRGC poderia interpretar o movimento do Artesh como uma tentativa de golpe. E quando o IRGC interpreta algo como um golpe, sua resposta é contundente. Washington sabe disso. É por isso que está esperando. Em 1979 também havia um regime. Parecia poderoso por fora, mas estava apodrecendo por dentro. Naquela época também generais, diplomatas e pessoas se voltaram uns contra os outros. E naquela época também, ninguém previu que o colapso viria tão rápido. E em Teherã, não há apenas duas alas. Há uma terceira força, e o regime a teme mais do que tudo. O que está acontecendo nas ruas é muito mais perigoso do que as lutas nos corredores. O contrato social do Irã colapsou. Por anos, houve um acordo silencioso entre o regime e o povo. Sem democracia, mas gasolina barata. Ideologia pesada, mas necessidades básicas atendidas. O bloqueio desfez esse acordo. Sem gasolina, sem diesel, cortes diários de energia. De acordo com a reportagem da Al Jazeera, a inflação tem índice, os salários estão atrasados. As necessidades básicas tornaram-se inacessíveis. A história está se repetindo. 2009, 2017, 2019, 2022. Cada grande protesto no Irã foi desencadeado por motivos econômicos. Aumento da gasolina, preço do pão, colapso da moeda. Cada vez que as ruas explodiram mais rápido do que o esperado, foram reprimidas mais duramente do que o esperado, e o regime envelheceu um pouco mais a cada vez. A pressão econômica atual é mais pesada do que todas essas combinadas. De Tabriz a Teherã, Isfahan a Shiraz, os protestos não estão mais em uma única cidade. Eles se espalharam por todo o país. Mulheres e jovens estão na linha de frente. A geração pós-Mahsa Amini não tem mais medo. Para esta geração, o regime nem sequer é legítimo. Os gritos de morte ao ditador estão a aumentar em cada esquina. As lojas estão a fechar. Os motoristas de caminhão estão parados nas estradas. Eles não conseguem encontrar combustível, e os que conseguem não podem pagar por ele. As fábricas estão a fechar porque a energia foi cortada. O combustível dos geradores dos hospitais está a acabar. A vida diária começou a colapsar, e essa paralisia se aprofunda a cada dia que passa. E essa disseminação geográfica está criando um problema letal para o regime. Em protestos anteriores, as revoltas estavam concentradas em algumas grandes cidades. O IRGC podia reprimi-las acumulando forças lá. Mas agora, os protestos estão surgindo em dezenas de cidades simultaneamente. A capacidade de repressão do regime está sendo sobrecarregada. Não pode enviar tropas para todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto reprime uma cidade, outra se inflama. A posição de Pezeshkian é impossível. Ele precisa acalmar o povo, mas não tem ferramentas. Ele precisa conter o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, mas não tem autoridade. E o IRGC está ordenando uma intervenção severa nas ruas. Mas já tem um problema de recrutamento. Se não pode enviar homens para a linha de frente, vai lutar nas ruas também? As pessoas não confiam nem em Pezeshkian, nem em Vahedi. Estão rejeitando o próprio regime. Nos protestos, gritos de "o exército está com o povo" estão aumentando. Este slogan não é apenas um desejo, é um chamado aberto ao Artesh. E há um limite de tempo onde todas essas fissuras convergem. De acordo com avaliações baseadas em inteligência, dentro de 10 a 14 dias, a capacidade de armazenamento de petróleo do Irã estará cheia. Quando o armazenamento enche, os poços devem ser fechados, e um poço fechado não reabre com o simples apertar de um botão. A pressão do reservatório cai. Danos geológicos começam. Alguns poços levam meses para se recuperar. Alguns nunca se recuperam. O bloqueio não está apenas cortando as exportações, está degradando permanentemente a capacidade de produção a longo prazo do Irã. E o paradoxo da refinaria entra em ação. O Irã é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, mas sua capacidade de refino não consegue cobrir sua própria produção. Ele precisa exportar petróleo bruto e importar gasolina e diesel refinados.
Ambos os lados desse ciclo estão agora bloqueados. Nada sai, nada entra. Em um país que produz petróleo, formam-se filas nos postos de gasolina. Este quadro absurdo atinge o nervo mais sensível do regime, porque o contrato social do Irã se rompe exatamente neste ponto. O acordo silencioso entre o regime e o povo sempre foi econômico. Sem liberdade, mais gasolina barata. Sem democracia, mais pão na mesa. Esse acordo agora está rompido. Este relógio está encurralando todos. Diplomatas dizem: negociação urgente. O IRGC diz: aguente, mas nenhum pode parar o relógio. O IRGC pede resistência, mas não consegue pagar os salários de seu próprio pessoal. Pezeshkian quer negociação, mas o IRGC bloqueia cada passo. Quando o tempo acabar, quem decidirá não serão os generais ou os diplomatas. Será a rua. O colapso interno está se espalhando para fora. À medida que o império econômico do IRGC encolhe, o dinheiro que flui para as redes de procuradores está secando. De acordo com a análise do Belfer Center, o Hezbollah já estava em modo de reconstrução após perder suas linhas de abastecimento. Os Houthis adotaram uma linha de negociação mais dura após 2 anos de golpes acumulados. As milícias iraquianas já haviam recuado sob pressão do governo de Bagdá. E todas essas organizações viram algo. O Irã não conseguiria durar 20 minutos em suas próprias águas territoriais. A dissuasão de Teherã foi testada em seu próprio estreito e colapsou. A liderança Houthi está calculando agora: escalar no Mar Vermelho salva Teherã ou enfrentaremos um ataque israelo-americano por conta própria? O Hezbollah está fazendo os mesmos cálculos em Beirute. Os últimos 2 anos de perdas já lhes deram a resposta. Se Teherã não pode garantir nossa segurança, por que estamos morrendo por Teherã? Uma vez que essa pergunta é feita, não pode ser desfeita. Segundo a reportagem da Iran International, o Hezbollah queria dinheiro de Teherã para a reconstrução. Esse dinheiro não está mais chegando. As milícias iraquianas contavam com o apoio político de Teherã contra a pressão de Bagdá. Esse apoio agora não está nem a uma ligação de distância. A rede de procuradores não está se desfazendo, está evaporando, e o povo está dando sua resposta nas ruas. Procuradores, não. Pão, sim. Teherã tem despejado bilhões em Beirute, Saná, Bagdá por anos, enquanto seu próprio povo espera em filas de gasolina. Essa contradição não pode mais ser escondida. O eixo da resistência construído ao longo dos anos foi alimentado não pela força militar, mas pela percepção. Essa percepção agora está quebrada. E uma percepção quebrada não pode ser reconstruída injetando dinheiro, especialmente quando não há dinheiro. Mas o isolamento não se limita aos proxies. O cenário regional também está se voltando contra o Irã. Estados do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar estão se distanciando discretamente. Eles não estão apoiando abertamente o bloqueio dos Estados Unidos, mas também não estão se opondo. Riad vê o enfraquecimento do Irã como uma oportunidade para o equilíbrio regional. A China, maior parceira comercial do Irã, não diz uma palavra. Enquanto os próprios navios de Pequim passarem com segurança por Hormuz, não está intervindo no bloqueio. Pequim, que chamou Teherã de parceiro estratégico por anos, deixou o Irã sozinho no momento de crise. A China está apenas pensando em seus próprios interesses, e seu interesse agora não é salvar o Irã. Rússia, Moscou não consegue nem levantar a cabeça do seu próprio caos interno. A guerra na Ucrânia, expurgos gerais, pressão econômica. Putin não tem como estender a mão para Teherã. Então, o Irã está agora sozinho, tanto internamente quanto externamente. Os procuradores estão fazendo perguntas. Os aliados estão recuando. O Golfo está observando. A China está em silêncio. A Rússia não pode ajudar. O Irã nunca esteve tão isolado em sua história. Este isolamento sem precedentes no exterior está destruindo a própria instituição da qual o regime mais depende, as Forças Armadas. Segundo fontes informadas, as Forças Armadas iranianas estão enfrentando severas faltas de suprimentos, aumento de deserções e fricção crescente entre o exército regular, Artesh, e a Guarda Revolucionária. À medida que os combates se intensificam, o sistema militar está sob pressão crescente. Os detalhes deste relatório são horríveis. Vamos examiná-los um por um. A crise das 20 balas. As linhas de abastecimento logístico foram tão severamente interrompidas que algumas unidades na linha de frente estão recebendo apenas 20 balas de munição para cada 2 soldados. 20 balas, 2 soldados. Este é um número que seria insuficiente, não apenas em uma guerra,
mas até mesmo durante exercícios de treinamento em uma delegacia de polícia. Uma arma automática dispara 10 balas por segundo, o que significa que o poder de fogo combinado de 2 soldados dura exatamente 2 segundos. Mas a escassez de munição é apenas o começo. Relata-se que unidades de campo em algumas regiões estão operando sem acesso a água potável confiável ou suprimentos alimentares suficientes. Sem armas, sem água, sem comida. No 12º dia da guerra, os soldados de um exército de 1 milhão de pessoas estão sendo dizimados pela fome, sede e falta de munição. Nessas condições, é fisicamente impossível para um exército manter sua lealdade. A sangrenta divisão entre o Artesh e a Guarda Revolucionária havia se aberto. O maior ponto de atrito surgiu em relação ao apoio médico para soldados feridos. As unidades do exército regular sofreram perdas significativas, mas o pessoal da Guarda Revolucionária recusou-se categoricamente a transportar soldados feridos do exército para hospitais, apesar de terem acesso a instalações médicas. Alegando falta de ambulâncias e suprimentos de sangue, eles repetidamente recusaram os pedidos de assistência do exército. Vamos nos concentrar neste detalhe. Um exército abandonando seus próprios feridos para morrer é prova de que a coesão militar colapsou no nível mais fundamental. Artesh e o IRGC, as duas forças armadas do Irã, não estão mais lutando como um todo unificado. Eles se veem como inimigos. Esta divisão é estrutural e histórica. Artesh é o exército convencional do Irã, unidades herdadas da era do Shah, preenchidas através do serviço militar obrigatório com laços ideológicos relativamente fracos. Após a Revolução de 1979, o regime nunca confiou no Artesh. Estabeleceu seu próprio exército ideológico, o IRGC. Enquanto isso, o IRGC é o guardião ideológico do regime, um exército paralelo privilegiado e bem equipado que gerencia impérios econômicos no valor de bilhões de dólares. Empresas de construção, bancos, portos, aeroportos, todos estão sob o controle do IRGC. Por 47 anos, o IRGC sempre foi tratado como cidadãos de primeira classe, enquanto o Artesh foi tratado como de segunda classe. As melhores armas vão para o IRGC. Os melhores salários vão para o IRGC. Os melhores hospitais vão para o IRGC. Agora, mesmo enquanto o regime colapsa, o IRGC prioriza a manutenção técnica de seus sistemas de mísseis. Ou seja, preservando suas capacidades de armas estratégicas enquanto deixa seus próprios soldados à míngua, enquanto abandona seus feridos para morrer. Esta é uma mentalidade de comando que coloca a máquina acima da vida humana. E essa mentalidade trouxe a raiva que vem se acumulando desde 28 de fevereiro a um ponto de ruptura. Os soldados do Artesh sabem que o IRGC não enviou ambulâncias enquanto eles se afogavam no próprio sangue, e eles querem vingança. E então, os levantes irromperam. Condições severas e uma situação percebida como negligência pelos comandantes levaram a deserções em massa. Soldados abandonaram suas bases e buscaram refúgio em cidades próximas. Eles estão fugindo em grupos, não mais deserções individuais, mas uma onda massiva de deserção. A Guarda Revolucionária tentou mobilizar forças de reserva. Resultado, um fiasco completo. A maioria dos convocados não se apresentou nos centros militares. Em vez disso, alguns aproveitaram a oportunidade para levar suas famílias e fugir para as regiões fronteiriças. Em outras palavras, a ordem de mobilização, em vez de fortalecer o exército, na verdade acelerou a migração civil. O regime disse: venham e lutem, mas as pessoas responderam: estamos indo embora, dirigindo-se para a fronteira. O fracasso da mobilização de reservas mostra que a crise de mão de obra do regime atingiu um ponto sem retorno. As tropas em serviço ativo estão desertando, os reservistas não estão se apresentando, e os que se apresentam estão correndo em direção à fronteira. O regime não consegue nem encontrar pessoas para preencher sua própria máquina de guerra. Este é um sinal do colapso não de um exército, mas de um Estado. E talvez o detalhe mais chocante, a crise não se limita ao Artesh. Mesmo dentro das unidades de mísseis do IRGC, tradicionalmente as unidades mais bem equipadas das Forças Armadas iranianas, estão surgindo relatos de falhas nos equipamentos de comunicação e escassez de alimentos e suprimentos básicos. Até mesmo as unidades de mísseis, as joias da coroa do regime, suas forças mais privilegiadas e melhor equipadas, estão passando fome e sem comunicação. Os comandantes estão priorizando a entrega de componentes técnicos necessários para manter os sistemas de mísseis operacionais, em vez de enviar alimentos ou equipamentos pessoais para as tropas. Eles estão protegendo a máquina, não as pessoas.
É aceitável que um soldado passe fome, mas um míssil não pode ficar sem manutenção. Essa mentalidade por si só explica por que o exército iraniano está desmoronando. O regime não vê seus próprios soldados como seres humanos, e os soldados sabem disso. Eles sabem que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã não envia ambulâncias enquanto eles se afogam no próprio sangue. Eles sabem que enquanto peças técnicas para manutenção de mísseis chegam, não vem pão para eles. E esse conhecimento está acelerando ainda mais as deserções e defecções. O Irã não está mais agindo como um país. Transformou-se em um campo de batalha de poderes em guerra e um povo esmagado. A IRC quer escalada, mas sua credibilidade desmoronou. Os diplomatas querem negociação, mas não têm autoridade. O povo está se revoltando, mas desorganizado, e os Estados Unidos estão esperando porque esperar é a arma mais poderosa de Washington. Os Estados Unidos não atacaram o Irã, fizeram o Irã atacar a si mesmo, e isso pode ser um dos movimentos estratégicos mais engenhosos da era moderna. Mas um regime encurralado raramente age de forma racional. Quão seriamente o impulso de escalada do IRGC está sendo debatido em Teherã, ainda não sabemos. Como os comandantes do Artesh responderão à chance do exército estar com o povo, ainda não sabemos. O regime tem 14 dias pela frente, mas o regime não tem uma estrutura de tomada de decisão que possa passar por esses 14 dias com uma só voz, e o tempo não espera por ninguém. Então, o que você acha? Como o Irã sai desse impasse? O regime pode sobreviver ou vai colapsar internamente? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.